Começar, você vai ser titular hoje. Final do campeonato e o menino lá entrando em campo, né? E é esse o sentimento quando você compartilha um púlpito com homens sérios de Deus, homens gigantes da fé, como o pastor Jaime, gigante como o pastor Alexandre, em termos espirituais, pastor Gustavo e todas as outras pessoas e grandes nomes que passaram por aqui, irmãos. E quem está tendo um bom fim de semana aproveitando esse sol? Eu sei, eu passei muito, dando glória a Deus por causa desse clima tão gostoso, enfim, após 7 meses de inverno, né? E o nosso fim de semana ainda não acabou. Deus tem uma coisa para a gente hoje, uma palavra para nós. E hoje, vamos conversar um pouco. Põe na tela. Opa, ela está na tela. Não vai lá, não? Então, irmãos, abramos as nossas Bíblias em Marcos 5, versos 21 a 43. E leamos juntos a palavra de Deus e esse texto. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos seus dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. E foi com ele uma grande multidão, e a multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhes disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar. Senhor Deus, como cantamos, Tu somente é o Senhor é o Deus de toda a criação, e hoje
quando abrimos a sua palavra, ó Pai, para meditarmos sobre o poder de Cristo, Senhor. Que esse seja o nosso sentimento, ó Pai. Possamos ter o nosso coração aberto pelo Teu Santo Espírito, os nossos olhos, que as escamas caiam nos nossos olhos, que os nossos ouvidos se abram e que a Sua verdade penetre e crie raízes no nosso coração hoje, ó Pai. Use o Teu Espírito, fala a nós e abençoe-nos enquanto estudamos o Teu texto, ó Pai, e refletimos sobre o poder do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, nessa passagem, Cristo ele está voltando, está lá na região de Nazaré, né, na região da Galileia, e ele estava no lado do mar da Galileia. E sabe o que tinha do outro lado daquele mar da Galileia? Uma multidão. Cristo, daquele outro lado, tinha acabado de curar um endemoniado lá em Gadara e jogado os demônios numa manada de porcos. Vocês lembram desse texto? Então Cristo, o povo daquele outro lado, estava maravilhado. Nossa, olha o que Jesus está fazendo, multidões. E Cristo fala, ok, deixa eu fugir, deixa eu ir lá para o outro lado. Ele entra no barco, atravessa o mar da Galileia. E quando chega do outro lado, quem que estava esperando por ele de novo? Uma outra multidão. Então Cristo, nessa época do seu ministério, ele já está muito famoso dentro de Israel. As pessoas buscando ele por cura, pedindo milagres, sinais, querendo escutar ele falar. E Cristo, ele dá atenção para aquelas pessoas, ele está cuidando, curando. Você nunca vê em nenhum texto Cristo se negar a atender esse povo, a curar e abençoar aquelas pessoas. Então, imaginem a cena, Cristo acabou de descer do barco, ele está perto do mar da Galileia, ali na beirada do mar, aquela multidão em volta dele, todo mundo querendo chamar a atenção. E no meio daquela multidão, provavelmente teve que se cotovelar no meio de todo mundo, abrir o espaço para tentar chegar até Jesus, tem um homem chamado Jairo. Marcos, ele nos fala um pouco sobre Jairo. O que ele diz de Jairo? Ele diz que ele era o líder da sinagoga. Bom, o que é isso, o líder da sinagoga? O líder da sinagoga era o líder das reuniões, era a pessoa que conduzia o culto dos judeus e que na maioria das vezes expunha a palavra. Talvez a gente pode até fazer um comparativo que ele fosse como se fosse um dos pastores daquela época. Era alguém que era respeitado na sociedade, era respeitado naquela comunidade. Isso não era um cargo para qualquer um, né? E provavelmente também, já que naquela época a religião era tão misturada com a cultura, ele era um homem muito influente na cidade, provavelmente influenciava também a política. Os líderes religiosos tinham influência direta sobre a política e a condução das cidades. E Jairo era um homem assim, muito influente e importante naquele local. E esse homem, a Bíblia fala, respeitado pelo povo, provavelmente acostumado a receber honras do povo. O que ele faz? A primeira coisa, a cena que a gente vê, se depara, Cristo desce do barco, o que Jairo faz? Ele se joga aos pés de Cristo. Esse homem, acostumado a receber as honras do povo, acostumado a ser honrado, respeitado, as pessoas olharem para ele com admiração, com respeito, que davam ouvido às palavras dele, esse homem se joga, se humilha aos pés de Cristo no meio daquela multidão, na frente de todos. Infelizmente, isso é uma coisa que não é muito comum hoje em dia. Quantos líderes da sociedade a gente vê aí que se humilham, que não são orgulhosos, Mas Jairo, ele é o oposto disso. Jairo, ele vai para os pés de Cristo, ele tem uma visão, ele tem um desespero na sua alma. Jairo, o coração dele está apertado. Para ele, o que as pessoas pensam já não importa mais. Ele deixa, a Bíblia fala que ele deixou a filha dele morrendo em casa. Doente, muito doente.
sozinha com a mãe. E o que ele faz? Ele vai correndo tentar achar Jesus e se joga aos pés de Cristo. Ele não foi atrás de um médico, ele não foi atrás de um curandeiro, ele não foi atrás de alguém que talvez, humanamente falando, pudesse resolver o problema dele. Ele só tinha um alvo: Jesus. E quando ele chega aos pés de Cristo, aquela multidão para, olha para ele, o que ele faz? Para completar a humilhação inteira dele, ele começa a implorar: minha única filha, minha filhinha de 12 anos, minha filhinha que eu amo tanto, que eu segurei nos meus braços, ela está morrendo, ela está muito doente. E Jesus, com o coração tenro, se compadece daquele homem. Jesus olha para aquela cena e ele não é, às vezes, tão duro e seco como nós somos, mas Cristo, ele para, ele olha aquilo e fala: calma, irmão, vamos lá. E ele toma Jairo pela mão e começa a segui-lo. E ele começa a ir para a casa daquele homem. Mas quanto mais ele estava tentando se afastar da multidão, pior ficava. Por quê? Jesus, você acabou de chegar, a gente é a multidão aqui, por favor. A gente tem 1000 pessoas também querendo atenção e você não ouviu a gente ainda do jeito que você precisa ouvir. E o meu pedido é mais importante. E aquela multidão começa a se apertar. E Jesus tentando passar com os discípulos e com Jairo. E Marcos, ele faz uma coisa, ele começa a contar de alguma coisa ainda mais impressionante que aconteceu. Dentro daquela confusão toda, uma mulher aparece naquela história. Uma mulherzinha pequena, brigando ali no meio da multidão, também pela atenção de Cristo. E não era qualquer mulher, não. A Bíblia dá um detalhe muito interessante. Essa mulher, essa viúva, ela tinha sofrido 12 anos com sangramento que não parava. 12 anos com a condição médica, sem resolução, sem tratamento, sem luz no fim do túnel. E quando ela descobre que tem um homem chamado Jesus, que pode restaurar a condição dela, para ela também não tem empecilho. Essa viúva aparece na história com 12 anos de sofrimento. E uma coisa para a gente ter em mente: essa mulher, 12 anos, com o sangramento dela, era cerimonialmente impura. Não poderia participar da vida no templo. Não poderia, ainda mais, casar ou ter um casamento pleno com o sangramento que ela tinha. Ela não poderia também ser até tocada por 12 anos, isolamento total. E ainda mais, para piorar a situação, essa mulher, no desespero, no fundo do poço, já tinha usado todo o seu dinheiro para tentar resolver. Mas a Bíblia fala que ela não melhorava, ela só piorava. Imaginem agora a situação dessas duas pessoas. Jairo, homem importante, querendo salvar a filha. E essa mulher, há 12 anos, sem esperança, tentando buscar a restauração. E o único alvo dos dois é Cristo. Aquela multidão se aperta. E aquela velhinha se joga. Fala, literalmente, o texto está dizendo que ela, tentando chegar perto de Cristo, ela toca a parte de baixo das suas vestes. Onde que ela devia estar? Ela devia estar no chão, se esticando. Ou se jogou, ou foi rastejando. Mas ela buscou chegar, só encostar em Cristo. A fé dela era: se eu encostar, eu serei curada. E é interessante que Cristo, na hora que ele é tocado, as vestes dele são tocadas, ele para, no meio daquela multidão, e vira assim: quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim eu senti que saiu poder. Agora, vou fazer um parênteses aqui,
porque eu acho que precisamos entender um pouco mais da pessoa de Jesus, né? A gente sabe que a Bíblia ensina que Cristo era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E às vezes a gente não lê os evangelhos com tanto cuidado, porque a gente vai até imaginando que Jesus é um super-homem meio que disfarçado. Ele já sai de manhã sabendo, aquela pessoa vai pensar isso, eu vou enfrentar esse tipo de deliberação dos fariseus, eles vão me atacar com isso, eu vou responder isso, beleza, está tudo estrategizado já, está tudo certo, vamos embora. Como se Cristo estivesse exercendo a onisciência dele a todo tempo. Filipenses 2 nos diz que Cristo, quando ele se encarnou, ele se esvaziou. Ele não se esvaziou de ser Deus, mas ele se esvaziou do livre e independente exercício das suas atribuições divinas enquanto homem. Ele se livrou, ele se esvaziou do livre exercício dos seus atributos divinos enquanto homem. Ou seja, ele não era só estalar os dedos e falar, o que aquela pessoa está pensando? E vou exercer minha onisciência. Quero agora dividir essas águas, ou quero andar sobre as águas. Deixa eu fazer. Não. Cristo, nesse aspecto, ele era um homem. E ele fazia essas coisas extraordinárias apenas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agia através dele, como comigo e com você, o capacitando para fazer essas coisas milagrosas. Então ele, através do Espírito Santo, buscando o seu relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo, ele era capaz de fazer essas grandes coisas. Então, o que eu estou tentando falar? Não é nenhuma heresia, por favor, o pastor Gustavo pode depois me chicotear lá no fundo, mas na verdade a visão é que Jesus, ele era igual eu e você. A Bíblia fala em Lucas 2 que ele cresceu em sabedoria, graça, estatura perante Deus e os homens. Ele não nasceu um bebezinho. Já falando, ele se desenvolveu como ser humano. E ele, como eu e como você, também não sabia de algumas coisas e foi aprendendo. E ele tinha que buscar essa união com Deus, ele tinha que buscar estar em oração, estar meditando na palavra, como eu e com você. Então, quando Jesus vira para trás e fala, quem me tocou? Realmente, ele está perguntando, quem me tocou? Ele não sabia. Ele sentiu que dele saiu poder, mas ele não estava exercendo a sua onisciência naquele momento. Existem várias situações, para exemplificar para vocês. Lázaro, quando Cristo vai curar Lázaro, vai ressuscitar Lázaro, o que ele fala? Está muito pequeno lá para eu ler, vou puxar. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Ele tinha certeza que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele tinha certeza que aquilo iria acontecer, que o poder de Deus, e ele conseguiria ressuscitar Lázaro. Mas Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte, Maria disse-lhe, o Mestre está aqui, e está chamando você. E ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-a, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Ou seja, seu irmão vai ressuscitar. Vamos lá, que eu vou agora, vou ressuscitar ele. Mas onde que ele está enterrado? Ele não sabia. Os evangelhos, esse é só um exemplo. Muitas coisas mundanas que Cristo não sabia. Então, eu só estou fazendo esse parênteses porque eu acho que a gente às vezes lê os evangelhos pensando que Cristo é um super-homem. E aí fica difícil da gente relacionar
como que ele passou pelas mesmas dores que eu? Como que ele foi tentado como eu fui tentado? Como que ele vai compreender isso que eu estou passando agora? Mas Cristo foi tão semelhante, foi exatamente a vida dele, a única diferença é que ele não tinha pecado. Essa era a única diferença. Ele tinha que buscar o seu poder, o exercício do seu poder através do Espírito Santo. Ele tinha que buscar estar perto de Deus, estar em comunhão com o Pai, igual eu e você precisamos fazer. Então Cristo, ele para, olha para trás e pergunta: quem me tocou? Essa mulher então enfrentou aquela multidão, vai seguindo Jesus, busca apenas tocá-lo. E a gente não sabe de onde ela veio, quanto tempo esperou para conseguir encostar em Jesus, mas o esforço dela foi recompensado, né? Ela não toca em Jesus, mas consegue tocar no seu manto. E é engraçado agora, porque se você for ver, que quando Jesus pergunta, ele fala assim para os discípulos: quem me tocou? Os discípulos já começam a tirar sarro de Jesus. Peraí, Jesus, olha para o seu lado. Você está no meio de uma multidão. Como assim quem tocou em você? Você só está de brincadeira, você deve estar de brincadeira, né? E Pedro é fantástico você ler os evangelhos com isso na mente. Pedro, ele tinha uma capacidade incrível de preencher o silêncio com asneira, tá? O Pedro tinha 2 pés esquerdos, ele conseguia mesmo se atrapalhar todinho. E ele, poxa Jesus, a gente está no meio de uma multidão. Sério mesmo você está perguntando quem te tocou? Você já deve ter levado umas 15 paulistinhas, 3 cotoveladas, e você está perguntando aí quem te tocou. Mas Jesus ainda fica olhando aquela multidão, e agora imaginem aquela velhinha, aquela mulher que está há 12 anos lá, 12 anos sem cura, agora ela está curada, mas ela está abaixadinha, escondidinha no meio da multidão, né? A Bíblia fala que nesse momento ela escuta Jesus falando, ela entende que ela foi curada, e a Bíblia fala que ela se joga aos pés de Jesus, tremendo de medo. Convenhamos, o tipo de problema que essa mulher que tinha, não é o tipo de problema que as pessoas gostam de compartilhar. Imagina hoje e lá atrás, naquela época ainda. Não era uma coisa, não, vamos conversar aqui, poxa, sabe aquele meu problema, ainda está acontecendo, estou há 12 anos com hemorragia. Não se falava. E aquela mulher, tremenda de medo, se joga aos pés de Cristo e ela compartilha a sua história. A Bíblia fala que ela relata tudo que tinha acontecido com ela até aquele ponto. Ela compartilha a sua história. Outra pessoa que, devido às suas circunstâncias, largou tudo e se jogou de novo aos pés de Cristo. 2 pessoas se jogando aos pés de Cristo. Cristo então fala para essa mulher: sua fé te curou, vá em paz. Nesse momento, quando todo mundo está ainda boquiaberto, vendo aquela mulher, escutou o testemunho daquela mulher, aquela multidão se silenciou, se calou, e Jairo está ali parado do lado. Agora imagina a agonia de Jairo. Quanto tempo que a gente vai perder aqui? Não, Deus está fazendo uma grande obra nessa mulher, mas minha filha está morrendo, mas não quer apressar o mestre. Nessa situação, devia estar com o coração batendo forte. E agora imagine a cena, aquela multidão silenciosa, aquela mulher acabou de compartilhar o testemunho e vem alguém, puxa Jairo pela manga e diz assim: Jairo, deixa o mestre em paz. Sua filhinha morreu. Jairo, sua filha morreu e você não teve tempo de se despedir. Imagina o que passou na cabeça do Jairo. Jairo, sua filha morreu. O coração do pai deve ter ido para o abismo. Sua filhinha, sua única filhinha, filhinha de 12 anos, pequena ainda, meiga, indefesa, menina de 12 anos, ela morreu. Todo o esforço de Jairo tinha sido em vão.
E a sua filha preciosa já não estava mais viva. Cristo pega Jairo, e eu imagino realmente isso. Cristo pega Jairo, olha ele no fundo do olho dele, pega aquele homem quebrado, desesperado, em agonia, pega ele, olha no fundo do olho dele e diz: não tenha medo, tão somente creia. Tão somente creia, e ela será curada. E Jairo, exercendo a mesma fé que o tinha levado aos pés de Cristo, no primeiro lugar, na primeira instância, ele exerce aquela mesma fé, fala: tá bom, Senhor, e vai com Cristo até a casa dele. E ao chegar na casa, Cristo encontra uma choradeira, está uma bagunça, gente chorando para todo lado, uma tristeza. Jairo, um homem importante, influente na sociedade, provavelmente tinha dinheiro, muitos conhecidos, homem de respeito. As pessoas ouviram que a filha dele tinha morrido, foram lá prestar as condolências, desejar, tentar dar um apoio para aquela família, e muita gente chorando, a cena muito triste. E Cristo chega lá e faz uma coisa muito incrível. Aquela cena de enterro, não sei se vocês já foram em algum enterro de criança, cara, é uma das coisas mais tristes que existe, mas é dentro daquela atmosfera, daquele ambiente, que Jesus vira assim para todo mundo e fala: para de chorar, gente. Para de chorar. Todo mundo olha para ele: o que esse homem está falando? Parar de chorar. Ela morreu. E Cristo fala uma coisa que parece uma loucura. Ele fala: não, ela não morreu, ela está apenas dormindo. Ela não morreu, ela dorme. E o que as pessoas fizeram? A Bíblia fala, o texto fala que elas riram. Começaram a rir. Começaram a escarnecer de Jesus. Pronto, ficou louco, a menina está morta, a gente viu, está lá gelada. Morreu, o coração não bate mais. Agora vem esse homem falar essas bobeiras, ele quer atrapalhar, o que ele quer fazer? Ele está querendo torturar a gente. E deram risada de Cristo. Mas Cristo, ele não liga para o que os outros estão fazendo, que estão tirando sarro dele. Ele não liga sobre o que o mundo, aquele povo à sua volta está pensando. Por quê? Porque ele sabe que quando o poder de Deus se manifesta, que ele sabe que quando o mundo está prestes a ver alguma coisa maravilhosa que ela não entende, vai rir, vai tirar sarro. O mundo vai achar loucura. Isso não é só verdade lá, é verdade hoje. Quando Deus se move na sua vida e faz uma transformação, haverão pessoas que vão virar e dar risada. Quando você fala das coisas que Deus está fazendo na sua vida, na grandiosidade do poder desse Deus, você vai virar objeto de escárnio, de sarro. E com Cristo foi a mesma coisa. Não, eu estou falando, vai haver uma grande coisa a ser feita aqui. Ela está dormindo só. Vocês estão enganados. E ele vai lá, pega Jairo, pega a sua esposa. E eu imagino que a esposa não está entendendo nada, né? Jairo estava lá com Jesus, estava com fé, mas a esposa, ela já nem sabia o que pensar. E Cristo pega ela, pega Jairo, pega os discípulos e leva lá para o quarto. E a menina está lá, deitada, morta. E a Bíblia fala que Cristo pega na mão daquela menina e fala assim: Talita cumi. Significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Veja o poder de Cristo ordenando a morte a virar vida. Cristo exercendo o poder do Espírito Santo, da Trindade, ele exercendo o poder de Deus, naquele momento, ordena que a morte vire vida. Talita cumi, menina, levante-se. E aquela menina imediatamente levanta e começa a andar. E começa a andar pela casa. E agora eu imagino que estava todo mundo que estava dando risada. Deve ter calado a boca. Deve ter ficado quieto.
deve ter ficado maravilhado. E Jesus finaliza esse episódio pedindo para trazerem alguma coisa para aquela menina comer, solicitando que os pais, por favor, não contem para ninguém, porque se muita gente ficar sabendo disso, vai ficar mais multidão ainda para eu lidar, né? Então, Cristo ainda fala, por favor, não contem a ninguém, cuidem da sua filha, restaurando vida naquela casa. A fé de Jairo, a fé daquela moça, daquela viúva, são exemplos gigantescos para nós. São uma janela tão grande para o poder de Cristo, para a alma de Deus, pela compaixão que Deus tem por nós. E eu acredito, irmãos, que existem diversas lições muito preciosas que podemos aprender e que Marcos, quando ele estava escrevendo o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, debaixo do poder de Deus, registrou esse dia, essa tarde, esses acontecimentos, com algumas coisas muito importantes para levarmos e aplicarmos nas nossas vidas. Primeiramente, irmãos, dentro dessas lições preciosas, a primeira razão por qual eu acho que Marcos deixou esse texto aqui, que Deus permitiu que fosse inspirado e fizesse parte da palavra, é para que possamos aprender a valorizar a salvação dos outros. Tendo o mesmo desespero de Jairo, o mesmo desespero daquela viúva, pela cura e pela salvação. Não existe coisa mais importante nesse mundo do que você salvar uma vida, tanto física quanto espiritualmente. E agora trazendo mais, não somos todos médicos, mas nós podemos ter o mesmo desespero, ter a mesma motivação, ter o mesmo ímpeto de Jairo, para buscar a salvação daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão morrendo, que estão definhando espiritualmente, que estão apagando, aquela chama está indo embora. Ainda há esperança, porque Deus Pai, Espírito Santo, através do poder de Cristo, pode agir na sua vida, e através da sua vida, trazer a verdade, salvação e cura para aquela outra vida. Que essa verdade, irmãos, saia daqui hoje como uma chama em nosso coração, que tenhamos o desespero de Jairo. Vamos abandonar tudo. O que você é importante? O que você é dinheiro? O que você tem dinheiro? O que você é respeitado? O que você é bem-sucedido? O que você é uma pessoa muito bem de vida? Isso não importa. Esqueça o que as pessoas vão achar de você. A salvação daquelas pessoas que estão à sua volta, que são importantes para Deus também, deve ser importante para você. Mesmo o desespero de Jairo, exerça isso para as pessoas ao seu lado, independente do que for acontecer. Também, irmãos, para aprendermos que em todas as circunstâncias da nossa vida, nós temos que nos jogar aos pés de Cristo. Não é coincidência que exatamente no mesmo texto, exatamente no mesmo dia, duas pessoas totalmente diferentes, duas pessoas com histórias diferentes, motivações diferentes, foram atrás de Jesus e, não vendo outra forma de chegarem perto de Cristo, se jogaram aos pés de Jesus. Infelizmente, tantas vezes a gente quer subir no nosso pedestal, no nosso banquinho e virar assim: Jesus, eu quero que você faça isso na minha vida. Eu mereço isso? Eu preciso disso? Eu preciso que você me satisfaça? Eu acho que você não está entendendo o que é o melhor para a minha vida. Irmãos, posição errada. A posição correta é aos pés do Salvador. A posição correta é humilhada perante esse Deus poderoso, esse Cristo poderoso. Não é com um coração duro, um coração que busca em si as próprias forças. Irmãos, vocês não têm forças, eu não tenho força, nós não temos força nenhuma, nós não temos mérito nenhum, nós não temos nada.
dentro de nós que nos faça bom o suficiente para até chegarmos na presença de Deus, mas Ele permite que nós cheguemos a Ele. E se nós podemos chegar a Ele, irmãos, vamos chegar aos pés de Cristo, nos colocar aos pés do poderoso Deus, como esses dois fizeram. Irmãos, também para que exerçamos o papel de Jairo e busquemos levar Jesus para as pessoas ao nosso redor que precisam, pois Ele é o único que pode restaurar, curar e salvar. Para enxergarmos que nós, primeiro, também não temos que ter vergonha do que Cristo fez por nós. Contemos a nossa história, aquela mulher com aquele problema, 12 anos, o mesmo tanto de tempo que a filha de Jairo estava viva, aquela mulher estava sofrendo. Não é coincidência também que eram 12 anos. 12 anos, aquela mulher sofrendo com aquele problema humilhante. Mas ela não teve vergonha. No final, contou sua história perante toda aquela multidão, como testemunho do que Cristo faz, do poder de Cristo. E a mesma coisa é verdade para você e para mim. Conte a sua história. Quais coisas grandiosas e maravilhosas Deus fez por você. Como Deus restaurou o seu casamento. Como Deus restaurou sua amizade, seu relacionamento com sua irmã, com seu pai. Como que Deus tirou você daquele lamaçal de pecado. Como que Deus quebrou aquele seu vício? Conte a sua história. Se você unir o desespero de salvação pelas pessoas que estão à sua volta e a sua história, Deus usa esse seu testemunho para trazer pessoas ao reino. Conte a sua história, irmãos. A sua história, mesmo se você acha que não tem nada interessante, acredite em mim. A sua história é um testemunho vivo do poder de Cristo. O simples fato de você ter sido salvo, de Cristo agora habitar no seu coração, já é um milagre. E para muitas pessoas, elas ainda não entendem isso. Um milagre. Deus tem no mínimo um milagre na sua vida, que foi a sua salvação. Quem pode dizer quantos outros ainda não tem? Irmãos, também esse texto aqui foi preservado dentro das Escrituras para que entendamos que Jesus é o único que nos perdoa, é o único que nos purifica, é o único que nos limpa, que faz tudo isso em nossa vida, como Ele fez com essa mulher hemorrágica. Só Ele tem o poder para isso. Não existe outra alternativa. Não existe outra opção. No que você está procurando achar contentamento, felicidade? Eu busco me pertencer com qualquer outra coisa. Você vai tentar preencher um vazio que somente Deus pode preencher. Somente Cristo com o seu poder pode te restaurar, pode te dar felicidade, pode te contentar. Como já dissemos também, para vermos que quando o mundo ri, é nesse momento que Cristo faz as maiores obras. Quando o mundo não espera, quando o mundo está olhando para essa igreja, se ele olhar para essa igreja e falar, esse bando de brasileiro perdido no Canadá, que impacto vai ter aqui em Calgary? Irmãos, é aí que exercendo a nossa fé teremos o maior impacto. Não deixemos a risada, o escárnio do mundo nos puxar para baixo, nos atrapalhar. Que possamos, independente daquilo que acontece ao nosso redor, mantermos o alvo fixo no serviço a Cristo, no serviço a Deus. Que Deus fará a grande obra. Para aprendermos também que Jesus tem o verdadeiro poder sobre a doença e a morte. Para vermos que o poder de Deus é capaz de se manifestar visivelmente em nossas vidas. E que precisamos crer nas promessas de Deus, mesmo quando elas pareçam impossíveis de serem cumpridas. Na hora que Jesus virou lá para Jairo e falou assim: Jairo, olha para mim, tenha fé, a sua filha apenas dorme. A mesma fé que você exerceu vindo até mim, exerça indo para a sua casa. Aquilo parecia humanamente impossível para Jairo. Humanamente impossível. Como que esse homem, todo mundo está falando que ela morreu,
O meu servo que eu confio que está comigo há 30 anos trabalhando comigo, está falando que ela morreu, não ia estar fazendo a pegadinha comigo, agora ele vai ressuscitar essa menina. Impossível. Aquela pessoa que você conhece dentro da sua família, ou dentro do seu círculo de amigos, que odeia as coisas de Deus, que rejeita as coisas de Deus, que é abraçado com o pecado, abraçado com as coisas do mundo, que tira sarro das coisas de Deus, que para você olha e acha impossível aquela pessoa ser salva. Irmãos, nada é impossível para Deus. Ore por aquela pessoa, tenha desespero pela salvação da alma daquela pessoa, conte a sua história para aquela pessoa, não desista daquela pessoa e deixe o resto com Deus, porque nada é impossível para Ele. Ele, apenas Ele, tem o poder para fazer isso, as coisas impossíveis serem cumpridas, as promessas impossíveis serem realizadas. E finalmente, meus irmãos, para compreendermos que Jesus Cristo fez e faz o mesmo por nós, as mesmas coisas que Ele fez para essa viúva, para essa mulher que sofria 12 anos, a mesma cura que Ele deu, salvação, ressuscitando aquela menina da sua morte, Ele faz para nós hoje. Enquanto a Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que éramos inimigos de Deus, que não há nada que nós podemos fazer de bom que agrada a Deus, tudo que fazemos para Deus, mesmo quando estamos longe de Deus, é como se fossem trapos de imundície, trapos imprestáveis, sujos. Irmãos, a gente estava nessa situação, e talvez existam alguns aqui hoje que ainda se encontram nessa situação, mortos, buscando, sem ter um relacionamento vivo com esse Deus poderoso. Cristo faz isso por nós hoje. Ele nos ressuscita, Ele nos tira do lamaçal do pecado, Ele nos traz a uma restauração plena, e Ele nos conecta com Deus. Não importa o que você esteja buscando na sua vida, você vai gastar o seu esforço à toa, com o que seja. Vá atrás do dinheiro, irmão. Não vai te dar satisfação, felicidade, não vai te dar vida, não vai te dar cura. Busque a sua felicidade nos relacionamentos do mundo, no seu marido, na sua esposa, namorado, namorada. Busque. Lá você não encontrará a verdadeira felicidade, a verdadeira ressurreição e a verdadeira plenitude. Lá você não vai encontrar contentamento. Busque nos estudos. Podemos fazer tantas coisas. Busque em comida, busque em amizades, busque em videogames, busque no sexo, busque em qualquer outra coisa. Não há nada que nos liga a Deus novamente, que nos dá verdadeira felicidade, a não ser Jesus Cristo, através do poder. E Ele faz isso por mim e por você hoje. E vamos terminar hoje, irmãos. Eu queria que todos nós parássemos e olhássemos hoje para a nossa vida, o nosso coração. Independente se você já está na igreja há muito tempo, se você é novo, se você nunca escutou isso, se você não conhece ainda esse Deus. Eu queria que você, se você ainda acha que conhece, pare hoje e olhe para o seu coração. Existe algum aspecto de sua vida que precisa ser tocado por esse Jesus poderoso? Existe algum relacionamento dentro da sua vida hoje que você precisa estender aos pés de Cristo? Existe hoje dentro do seu coração alguma área da sua vida que está doente? Há muitos anos você luta contra um vício, contra alguma coisa que te definha, que te deixa pior e que você não consegue vencer. Existe alguma coisa hoje dentro do seu coração que precisa do toque desse Cristo poderoso? Existe, irmão, aquela sede dentro do seu coração por um conhecimento, uma conexão verdadeira com esse Jesus? Se você hoje está
olhando no seu coração, e você vê uma necessidade de ser tocado hoje por esse Cristo, de entregar-se aos pés de Jesus hoje, de você clamar publicamente e contar a sua história como testemunho do que Cristo está fazendo na sua vida. Se você precisa ser curado, se você precisa de salvação, se você ainda gostaria de estar colocando uma pessoa que você conhece, algum relacionamento seu, diante do trono de Deus, eu vou convidar vocês, irmãos, a virem até aqui à frente, que hoje nós vamos orar. Vou pedir agora para o pastor Gustavo vir aqui à frente. Vou pedir também para o pastor Alexandre, cadê? Tocar uma música. Não está aí? A pianista está aí? Vou pedir então, irmãos, que nós vamos agora passar alguns minutos em oração, examinando os nossos corações. E quem gostaria hoje, nessa noite, de colocar-se diante, explicitamente, publicamente, do trono de Cristo, pedindo oração, cura e salvação, pode vir aqui à frente. Pastor Gustavo. São lições preciosas acerca do poder de Deus, mas não só isso, acerca do que temos compreendido sobre Jesus Cristo e sobre o que é a salvação em Cristo Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar. Santo e amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos perdão, porque muitas vezes temos transformado este poder que salva em mera adivinhação mágica. Temos diminuído tanto o valor da cruz de Jesus Cristo. Te pedimos perdão, Deus, porque nós talvez não tenhamos compreendido direito que nós estávamos mortos, completamente separados de Ti. E Deus enviou Teu Filho, único Filho gerado, Cristo, Jesus Cristo, que se humilhou a ponto de sofrer e morrer, para que este imenso poder fosse manifestado nesta fraqueza. Perdoa, Deus, porque nós às vezes não enxergamos, porque nós somos muito orgulhosos. Achamos que podemos conquistar a salvação fazendo boas coisas. Perdoa, Deus, porque nós não compreendemos a graça do Senhor Jesus Cristo, que não exige absolutamente nada como mérito humano para recuperarmos a vida verdadeira, que só Cristo pode dar. Perdoa, Deus, porque nós fazemos da salvação algo tão comum. Esquecemos que é algo extraordinário. Perdoa se temos vivido uma vida medíocre, olhando apenas para realizações pessoais tão egoístas. Talvez, Deus, é porque nós não conheçamos ou não conhecemos o verdadeiro poder de Jesus Cristo, que vem do alto, que vem por meio da humilhação e da fé, vem por meio do arrependimento dessa condição em pecado que todos se encontram. Não tenhamos talvez enxergado que a única solução para a nossa vida foi dada naquela cruz. E obrigado, Deus, porque nós podemos agora vislumbrar, porque Cristo vive, porque ressuscitou dos mortos, podemos vislumbrar uma vida verdadeira,
podemos traçar novos projetos, novos sonhos, novas ambições, não de acordo com aquela morte que vivíamos, que morríamos, mas agora podemos ter esperança numa nova vida que somente Cristo pode dar pelo poder de Deus. Insisto, Pai, como já foi feito aqui pelo nosso irmão Daniel, o Senhor sonde os nossos corações. E se tem alguém aqui que ainda não conhece a graça do nosso Salvador, que o Senhor não o deixe quieto, que o Senhor tire o sono, tire noites de sono, tire a paz, que essa inquietação, que essa falta de paz resulte em salvação para a glória do Senhor. Que essa igreja possa, cada um de nós que somos a igreja, nós possamos, ó Deus, ser verdadeiras cartas vivas, enviadas por Ti ao mundo, a Calgary. Cartas que são lidas por pessoas e, ao serem lidas, elas possam desejar não somente o poder deste Deus, mas também o Deus Todo-Poderoso. É isso que nós te pedimos, Deus, com o coração contrito, humilde. Como foi dito aqui, nos entregamos, nos julgamos, nos prostramos diante de Jesus Cristo, reconhecendo a nossa pequenez e a grandiosidade do seu poder. Que a graça maravilhosa e preciosa de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, Igreja de Jesus Cristo, que se reúne aqui em Calgary, bem como com toda a Igreja de Deus espalhada por essa terra. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Não se esqueça da nossa cantina missionária. Deus abençoe a todos.